Estamos de volta, pessoal, continuando aqui com o nosso item 1.7. Vamos falar agora sobre scans de vulnerabilidades e alguns tópicos relacionados a isso daí. Scans ou varredura de vulnerabilidades são utilizados para descobrir pontos fracos nos sistemas implantados, a fim de melhorar e corrigir antes que aconteça um ataque. Um scan de vulnerabilidade é uma ferramenta usada para verificar um sistema em busca de falhas, fraquezas ou vulnerabilidades desconhecidas. Os scanners basicamente sondam os alvos e produzem um relatório com as descobertas. Eles são projetados para não causar dano durante a investigação, apesar de poder causar certa lentidão na rede dependendo da forma que for realizado o escaneamento. Bom, não sei se vocês já conhecem, a gente acho que não chegou a falar de ferramentas ainda, mas, por exemplo, o Nmap, ele é um scan aberto, open source, e você consegue fazer um scan básico, digamos assim, sobre um determinado sistema, um determinado host. E aí a gente fala que esses scans, eles são passivos, digamos assim, porque eles não fazem nenhum tipo de invasão na rede, eles não... Apesar do texto trazer que pode causar uma certa lentidão na rede, isso vai depender da forma que o escaneamento for feito, largura de banda de quem está fazendo o scan e quem está recebendo esse escaneamento. Mas hoje, com a velocidade de internet que a gente tem, é bem raro acontecer esse tipo de lentidão. Ainda mais um host só fazendo escaneamento, é bem raro isso daí. Mas quando a gente fala aqui sobre scans, que em inglês, né, escaneamento ali para a gente entender mais fácil, seria essa mesma coisa dessa varredura de vulnerabilidades. Então o material pode ser que às vezes traga scans somente, ou varredura de vulnerabilidades, ou o misto de cada um deles aí, scan de vulnerabilidade. Tá? Mas só para a gente entender, a gente está falando da mesma coisa, do mesmo conceito. Vamos seguindo. Falso positivo, né, todo mundo já deve imaginar o que seria isso. Um falso positivo é semelhante a um falso alarme. Seria a identificação de vulnerabilidade inexistente. É comum os scanners emitirem resultados falsos, né, nos relatórios. Você faz lá o escaneamento e ele fala que tem determinada vulnerabilidade, por exemplo. E aí quando você vai tentar essa vulnerabilidade, você não consegue explorar ela. Por quê? Foi um falso positivo. Por exemplo, a SSH normalmente roda na porta 22. Por padrão não, né? A maioria dos administradores trocam essa porta. E às vezes colocam um outro serviço rodando lá na porta 22 só para tentar pegar ali quem está tentando fazer um acesso por essa porta. E às vezes bloquear esse IP, por exemplo. Isso pode ser uma técnica para você evitar ataque automatizado. Se alguém tentar acessar diretamente a porta 22 ali do seu sistema, você já bloqueia aquele IP de cara. Porque você que é administrador e os outros administradores que têm acesso àquele sistema sabem que aquela porta não é utilizada para SSH. Por exemplo, então se alguém está tentando acessar ela está tentando fazer uma invasão ali no seu sistema. Então, pode ser que às vezes você de fora encontre um sistema assim e faça um escaneamento. Ah, a porta 22 está aberta, 22 é SSH. Mas na verdade não está rodando SSH. Então pode ser que esse falso positivo possa ser de fato uma identificação ali da ferramenta que fez essa falha. Mas pode ser que o administrador do outro lado também tenha modificado algo de forma proposital para causar esse falso positivo aí. E do mesmo jeito que a gente tem falso positivo, a gente também tem falso negativo. Que um ataque falso negativo seria quando o ataque não é detectado pelo IDS ou nem pelo NIDS. Os IDS são configurados para gerar alerta assim que o evento cruzar um limite específico. Se o limite ele for baixo demais, o IDS vai gerar alerta para ataques inofensivos, resultando em muitos falsos positivos. Se o limite for muito baixo, o IDS não irá relatar eventos e ataques resultando em falsos negativos. Como assim? Vamos supor que lá que seu IDS está fazendo um monitoramento de conexões por IP. E aí pode ser que em determinado momento o IP ele passe lá das suas, 200 conexões que você limitou. Só um número imaginário aqui, tá, pessoal? E aí suponhamos que tem lá uma rede que está de trás de um NAT, de um IP único, e várias pessoas vão acessar o seu sistema. Pode ser que ele detecte aquilo ali, porque está todo mundo saindo por trás de um IP só. Então, pode ser que ele caia aqui nesses falsos positivos aqui, né? Você colocou lá 200, mas está vindo tudo de um IP, tá? Mas de trás desse IP tem uma rede NAT que tem muitas pessoas que estão acessando o sistema daquele determinado momento. E se você colocar demais, pode ser que chegue uma tentativa de ataque ali e que seu IDS não pegue. Continuando aqui com o Log Reviews,
Um scanner de vulnerabilidade deve criar um arquivo de log de suas ações, atividades e detecções. Os administradores podem querer revisar esses logs para confirmar a operação do scanner. Esses logs também podem ser usados como uma outra fonte de dados para soluções CIEM, IDS e relacionados. A gente vai ver essa paradinha aqui na próxima aula, provavelmente. Scans credenciados e não credenciados. O que seria a diferença básica entre elas? Então você deve estar imaginando já, credenciais, usuário e senha, e é justamente isso daí. Uma varredura credenciada é executada usando as credenciais do usuário, enquanto uma varredura não credenciada é executada sem as credenciais do usuário. Como assim? Vamos lá, imaginar que você trabalha em um ERP, por exemplo. E todo o sistema, boa parte dele, funciona depois que você loga no sistema. Então, se alguém está de fora tentar fazer um escaneamento, ele não vai conseguir entrar dentro do sistema propriamente dito porque ele não tem credenciais. E precisa de um login ali, como se fosse um portal ali para ele passar para dentro do sistema. E como que você vai fazer um escaneamento, por exemplo, na sua própria aplicação? Como se fosse alguém de fora. Aí você faz um escaneamento sem credencial. Ah, não, meu sistema está totalmente seguro aqui. Certo. Se alguém conseguir usuário e senha de algum prestador de serviço seu, algum funcionário, aí ele vai conseguir fazer esse escaneamento de vulnerabilidade como se alguém estivesse utilizando o seu sistema. E aí você fazer esse scan automatizado, você consegue pegar muito mais coisa do que você fosse fazer testes ali manuais. Então essa seria a diferença. O texto traz aqui, um scan sem credencial se assemelha a um scan realizado por passou um por aqui, por um atacante sem acesso, sem login, sem a um sistema, como eu expliquei. E o scan com credencial pode realizar testes mais profundos e completos na aplicação. Suponha lá que esse sistema lá, ainda falando do ERP que você utiliza, ele tem um editor de texto que gera PDF. E aí esse gerador de PDF ele pode ter uma vulnerabilidade que ele consegue injetar um script ali e gerar um PDF com payload, por exemplo. Se o cara faz o escaneamento sem credencial, ele nunca vai chegar nessa parte do sistema. Só que se você faz um scan com credencial, você vai conseguir provavelmente explorar essa vulnerabilidade ou chegar bem perto de ver como é que isso pode ser funcionado ou pode ser explorado. Aí imagina que a gente tem um plugin lá, por exemplo, para essa conversão de PDF, tem um CVE disso, que a gente já sabe o que é CVE, que a gente viu na aula passada. Só que aí você fala, não, mas ele não vai conseguir entrar porque ele não tem uma senha aqui no meu sistema. Tá, mas e se ele pegar? Então, esse é o conceito de credencial e não credenciado. Intrusivo e não intrusivo. Um scan de vulnerabilidade é considerado não intrusiva, pois não tenta explorar vulnerabilidades, mas sim apenas identificar. O teste de penetração é considerado intrusivo, pois ele inclui tentativas ativas de explorar o sistema, podendo rodar exploits, tentar fazer negação de serviço, entre outros. Então, assim, já vi muita gente falando assim, não faz o scan no sistema agora porque está em horário de pico. Tá, mas você tem todo um data center ali por trás, toda uma infraestrutura. Por que eu sou equipe interna não posso fazer um scan agora e quem está de fora pode? Então o sistema seu ele tem que estar preparado para isso. E normalmente um scan de vulnerabilidade ele é não intrusivo. Ou seja, ele vai fazer umas requisições ali e tentar verificar o que ele identifica ali de serviço rodando, porta aberta e coisas do tipo. Então ele vai simular um acesso normal. Às vezes ele vai tentar colocar uns payloads ali e tudo mais, mas é como se fosse uma requisição de usuário normal. Então faz muito sentido esse negócio, não vou fazer uma análise de vulnerabilidade agora aqui porque o sistema está em uso. Não. Agora, um teste de penetração que ele pode derrubar o sistema, você rodar um exploit, o sistema caiu, o sistema travou. Aí sim deve ser evitado. Mas nesse caso aqui, é bem tranquilo fazer esses ataques, essas análises em período normal de utilização. E o conceito é esse. Um scan de vulnerabilidade, como ele não vai fazer nenhuma injeção de código, por exemplo, no seu sistema, na sua aplicação, ele só vai fazer algumas consultas, ele é considerado não intrusivo. Já o teste de penetração, que é um teste de invasão, ele é considerado intrusivo, porque você vai tentar usar técnicas ali para tentar quebrar o sistema, invadir, coisas do tipo. A aplicação, a gente já está falando aqui de um scanner de vulnerabilidade de aplicação. É uma ferramenta de segurança projetada para avaliar um tipo específico de aplicação, como aplicações web e bancos de dados. Você vai fazer um scanner ali no banco de dados para ver como é que está a segurança dele, enfim. É voltado para uma aplicação específica. E aí dentro disso, a gente tem um scan de vulnerabilidade de aplicações web, que ele é específico para aplicação web. É uma ferramenta de segurança
focado em aplicações web, obviamente, como sites, páginas e servidores em busca de falhas e pontos fracos. Essas vulnerabilidades elas podem incluir SQLI, que nessa altura do campeonato você já tem que saber. Se não sabe isso aqui, volta nas aulas passadas aí e faz uma revisãozinha, que é o SQL Injection. Nas aulas passadas eu explico como é que isso aqui funciona. XSS, passagem de diretório, etc. São as formas de ataque que a gente também já estudou. Normalmente trabalha nas camadas 5, 6 e 7 do modelo OSI. Network, que seria um scan de vulnerabilidade de rede, é uma ferramenta de segurança projetada para avaliar uma rede. Os dispositivos de comunicação, como switches, roteadores, protocolos em uso e os hosts quanto a falhas e fraquezas. O Nmap mesmo que eu citei, ele pode ser considerado um scanner de rede, porque ele consegue fazer esse escaneamento aí de ativos de rede. Conceito também bem tranquilo, né, pessoal? Common Vulnerabilities and Exposures, que seria o CVE. A gente já falou um pouquinho dele também, mas a gente está voltando aqui novamente. Para que os scanners de vulnerabilidade detectem as ameaças de forma satisfatória, a Mitre cria e mantém uma biblioteca de todas as vulnerabilidades identificadas e atribui a cada uma delas o identificador único chamado de CVE. Nessa altura do campeonato, eu imagino que você também já tenha acessado o site do Mitre. Os números do CVE incluem o ano em que foram, trocou aqui, inverteu, em que foram identificadas e tem um formato CVE, ano, e XXX, que é um número lá exclusivo. E aí, meio coladinho com o CVE, a gente tem o CVSS, é o Common Vulnerability Scoring System. Algumas vulnerabilidades são graves, enquanto as outras não são tão graves assim. Para saber o quão grave é uma determinada vulnerabilidade, precisamos olhar o CVSS dela. Esse CVSS ele consiste em 3 grupos de métricas. É uma base, uma temporal e uma ambiental. Essas métricas elas possuem score de 0 a 10 e possuem alguns detalhes que modificam essa pontuação. Dá uma acessada nesse site aqui, nvdniche.org/vulmetrics/CVSS V3 Calculator. Você vai cair numa telinha parecida com isso aqui, ó. E aí ele tem lá esses scores base aqui, o temporal e o environmental, que seriam o ambiental. E aí esse overall acho que é uma média de todos eles aqui. Dá uma acessada nesse site, dá uma brincadinha lá e você vai selecionando como que é, se é grave ou não é e tal, a vulnerabilidade, ele vai montando esse gráfico aqui para você. E para finalizar aqui, Configuration Review é uma forma como o sistema é configurado, também pode ser uma fonte de vulnerabilidade, com credenciais de configuração padrão que muitas vezes resultam em fraquezas que poderiam ser facilmente evitadas. Na aula passada a gente viu bastante sobre isso, né? Configuração padrão, configuração fraca, enfim. A revisão de configuração pode ser um recurso essencial de um scanner de vulnerabilidade. Muitos scanners podem determinar se você possui sistemas e proteções impróprios, ruins ou mal configurados. Enfim, vai depender do seu sistema ali de vulnerabilidade. Obviamente, né, quando a gente fala de ferramentas, de aplicações, a gente entra naquela questão de aplicações que são open source, aplicações que são pagas, as que são pagas são caras pra caramba, né? Então, assim, obviamente, quanto maior o investimento você tiver em uma aplicação, em um scanner ali, entende-se que ele vai te trazer um retorno melhor. Entende-se, mas normalmente você paga ali por determinado assets, o pessoal chama, que seriam itens que você vai fazer um escaneamento ativo, digamos assim, que você pode fazer agendamentos de tempo em tempo, ele vai rodar aquele scanner que você configurou e tudo mais. Então, assim, esse conceito é muito tranquilo da gente entender. Na prática é um pouquinho mais complexo de se utilizar, mas na prova não vai cobrar nada prático, você pega uma ferramenta, fazer um scanner e coisa do tipo. Não, é mais conceitualmente mesmo, até porque se você entender o conceito, qualquer ferramenta que você pegar, você vai conseguir trabalhar com ela tranquilamente, beleza? Ficamos por aqui nessa aula, pessoal. Forte abraço, vejo vocês na próxima aula.